o foco do Ana Conecta Podcast, ele é um foco de histórias que inspiram. O que te inspirou a fazer essa transição para esse olhar mais humanizado da Gente Gentil, a sua consultoria, né? E criando parcerias aí incríveis, como a parceria com a Mãe Star. Eu digo que as mudanças às vezes vêm pela dor ou pela alegria, né? No meu caso, veio um pouquinho pela dor, eu recebi um empurrãozinho, assim, vamos dizer, né? De parar e refletir, falar, cara, não tá cabendo aqui dentro, eu não tô cabendo mais dentro desse ambiente corporativo, né? E muito porque fui mãe, né? E eu comecei a entender que eu precisava de mais flexibilidade, né? Que é uma coisa que a gente vai conversar aqui, né? O quanto que ainda é muito difícil isso dentro do ambiente corporativo, a gente de fato respeitar essa flexibilidade, essa autonomia no modelo de gestão, que é uma coisa que eu sempre priorizei na minha carreira, mas que depois que fui mãe, fica mais difícil ainda. Que interessante, Né? né? Assim, muito mais difícil, assim, para eu conseguir lidar com isso, até que teve um dos episódios, assim, que marcaram a minha carreira, foi uma liderança virar para mim e falar que, num feedback, né, desse, falar assim, olhou minha agenda, né, pediu para abrir minha agenda e ver tudo ali, e ele falou, Monique, a gente não tem, como é que ele falou? Ele falou assim, a gente não tem, a sua disponibilidade não é suficiente pra gente, né, assim. E aí eu batia todas as metas, recebi o resultado, tudo, e a gente foi conversando sobre isso, mas essa fala que a minha disponibilidade não era suficiente pra gente, ficou muito marcado, porque que disponibilidade que é suficiente, né? E a gente vai conversar aqui um pouquinho, porque se tiver para ser reconhecido, para crescer dentro da carreira, ficar de madrugada, ficar trabalhando finais de semana e por aí vai, você necessariamente está excluindo um público desse reconhecimento, que normalmente é um público que a gente vai conversar aqui das mulheres, né? Assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque normalmente são as mulheres que estão com o trabalho pós, né, trabalho remunerado. Né, após trabalho ali dentro de um mundo corporativo, ou seja, empreendendo, mas falando aqui dentro do meu lugar de fala, né, vamos dizer assim, claro. É muito difícil, assim, na hora que você é reconhecida que você tem mais de 10 horas, né, normalmente tem pesquisas que mostram, assim, né, que as mulheres ficam mais de 10 horas trabalhando para além do trabalho formal dela ali, né, e aí como é que você dá conta disso, né, assim, se você é reconhecido pela disponibilidade que você tem. Então isso para mim foi muito marcante, né, assim, na minha carreira, e aí eu vou para um processo de transição de carreira, de refletir o que de fato eu quero na minha vida, assim, e eu entendi que neste momento, né, com um filho de 8 anos, eu priorizei a flexibilidade, né, e priorizei, de fato, continuar fazendo aquilo que eu sempre gostei de fazer, só que agora de maneira com a minha própria consultoria em parceria com uma outra empresa. Aí um ponto também interessante que eu esqueci de falar, que eu voltei a estudar, né, Que assim, lindo. então eu voltei também a estudar e ter tempo, né, gente, uma coisa que eu tenho falado muito, assim, né, onde você coloca a sua atenção é a sua realidade. Eu comecei a pensar aonde eu coloco a minha atenção, né? Então, onde a gente coloca a nossa atenção é a nossa realidade. E o tempo que a gente dedica para aquilo dali é o que transforma a nossa vida. Assim, o que a gente tem de recurso mais precioso nessa vida é o tempo. Então, eu comecei a pensar como gerir melhor o nosso tempo. E a gente vê, e tem vários estudos mostrando o quanto que pessoas que se transformam pais e mães começam a fazer uma gestão do tempo muito mais eficiente, porque é o recurso escasso, né? Todo mundo tem as 24 horas, mas como que a gente consegue lidar com isso, priorizando aquilo que de fato agrega valor na nossa vida? Então, eu fui muito nesse sentido de olhar para mim, priorizar aquilo que de fato eu entendia que era importante e construir a partir disso vem construindo a partir disso as minhas práticas, né, de trabalho, seja na clínica, que é um pouco do que eu voltei a clinicar também, seja na parte corporativa.